a professora Gláucia Almeida e eu convido a vocês para mais uma viagem pela história do Brasil. E a aula de hoje, dentro do período colonial, dentro do Brasil colonial, nós vamos começar uma sequência de aulas dentro do assunto tráfico negreiro e escravidão. Alguns alunos devem estar pensando, por que a professora está caracterizada desta forma? É porque essa aula, ou esse conjunto de aulas, eu dedico aos meus ancestrais, eu dedico aos meus antepassados. Então, por causa disso, a professora veio com este colar colorido, veio com este brinco de madeira, com essa faixa colorida, que também pode ser utilizada como turbante. Então, fica a minha homenagem e minha gratidão aos meus antepassados. E por que esse assunto, para a professora, é extremamente importante? Pessoalmente, este assunto, escravidão, tráfico negreiro, a chegada dos africanos no continente americano, mas principalmente na América Portuguesa, me chama muita atenção, porque diz muito respeito de quem eu sou. Inclusive, este assunto me fez com que eu, há 26 anos, me tornasse professora de História. Eu queria entender um pouquinho melhor quem eu sou, da onde que vêm as minhas características físicas, qual a contribuição que esses povos que estão em mim refletidos, no meu tamanho, na minha ossatura, no meu cabelo, na minha cor. Eu sou uma afrodescendente. Eu venho da mistura, da miscigenação do negro com o branco. Eu queria entender um pouco melhor sobre este assunto. Então, quando eu estava estudando na escola como vocês, eu já queria saber mais, eu tinha um anseio de saber mais dos meus ancestrais e dos meus antepassados. E da mesma forma que nós fizemos um trabalho bonito quando falamos sobre indígenas no Brasil, e a professora aqui produziu 3 vídeos sobre isso. Tá lá? Esse aqui é o 14º vídeo. É o 2º, 3º e o 4º vídeo. A professora falou sobre indígenas no Brasil, onde nós tratamos em um vídeo sobre identidade, depois falamos sobre conflitos, né? E além disso tudo, nós também falamos lá no vídeo número 1, quem não assistiu, vai lá que vale muito a pena para você ter uma continuação do seu raciocínio, do seu pensamento histórico. A professora fez questão de falar lá no vídeo introdutório que as aulas da professora não seriam uma mera reprodução do livro didático. Eu assumi com vocês naquele momento um compromisso que eu iria estudar bastante as últimas pesquisas, o que a historiografia nova tem a falar sobre todos os grupos étnicos que formaram a história do Brasil. Então, nós fizemos um trabalho belíssimo falando sobre os indígenas, e muito do que nós falamos naquela aula vai servir como subsídio para nós continuarmos falando sobre a questão do negro. Da mesma forma que nós falamos naqueles vídeos indígenas no Brasil, que não é bom, ou se você puder, é interessante você mudar o termo índio para indígena. Lembra que nós falamos lá no vídeo número 1? Por quê?
porque indígena é como o índio se identifica. O termo índio, para ele, é um termo externo a ele. Por quê? Porque foi dado pelos europeus. Até entra aquela história que nós falamos, que Cristóvão Colombo, que navegava pela coroa espanhola, chega na América Central, no Mar das Antilhas, e por achar que ele tinha chegado às Índias, quando ele avista os primeiros nativos, ele acaba chamando de índios. Então, da mesma forma que os indígenas preferem ser chamados de indígenas, porque reflete a identidade deles, nós também vamos trocar um termo. Então, se a professora, por acaso, falar este termo durante as nossas aulas, entenda que a professora está falando errado. Nós vamos trocar o termo escravos por escravizados. Quando nós pegamos os livros de história, uma grande maioria, quando nós pegamos os livros didáticos, não é que está errado, mas é importante ter uma segunda leitura em relação a isso. Com toda a historiografia que está sendo construída, por que o termo escravo não é bem-vindo? Porque quando a gente fala o termo escravos ou escravo, dá a ideia que aquela pessoa já nasceu naquela condição. É uma condição nata. Quando a gente troca o termo escravos pelo termo escravizados, quando você escuta escravizados, já lhe vem um pensamento. Se ele é escravizado, quer dizer que ele já foi livre. E por que ele, então, agora é um escravizado? Então, suscita, puxa, exige de nós mais estudos, uma nova análise. Então, a professora termina essa primeira aula introdutória falando que nas aulas posteriores, uma aula nós vamos falar sobre tráfico negreiro, como que se dava este, infelizmente, tráfico de pessoas, que durou quase 400 anos, que trouxe para a América aproximadamente, de acordo com os registros históricos, a maioria dos historiadores falam numa monta de 12 milhões de escravizados, onde quase metade desses escravizados vieram para o Brasil e acabaram aportando em Recife, em Salvador e também no Rio de Janeiro. Há registros que só no Rio de Janeiro deve ter chegado 1 milhão de escravizados africanos, nossos irmãos negros. Então, na segunda videoaula nós vamos falar sobre esse tema. E na terceira videoaula nós vamos falar sobre a escravidão propriamente dita, como que ela era feita e como que o nativo, como que o negro, o escravizado, vai fazer para resistir a essa escravidão. Então a professora convida a vocês para estudar este assunto extremamente importante da história mundial, mas principalmente da história do Brasil, porque diz respeito a quem nós somos. Um povo que não conhece a sua história está fadado a andar cambaleante pelo presente e ter muita dificuldade de construir um futuro realmente que seja melhor para todos. Então eu convido a vocês para estar conosco nessas videoaulas, nesse grupo de aulas sobre esse assunto tão importante, este fato
que fez com que deixasse uma cicatriz, uma ferida extremamente profunda na história do Brasil e que precisa do apoio, que precisa do envolvimento de tudo, de todos, para nós mudarmos este cenário. Eu só vou deixar uma provocação para vocês. Pelos registros históricos, legalmente, a escravidão no Brasil acaba no dia 13 de maio de 1888. Quase 400 anos depois que ela tinha já se iniciado, lá no comecinho do Brasil colonial, primeira metade do século XVI. E o que sobrou dessa assinatura? Será que os negros e os seus descendentes realmente têm o que comemorar? Fica a pergunta para que a gente possa respondê-la depois das outras aulas. Nós não podemos ficar cegos a uma situação que envolve mais da metade da população. Então, um abraço a todos e eu convido a vocês para estar conosco nas próximas aulas.